Saudações! Hoje temos mais um programa Papo das Artes, uma parceria da Academia de Letras da Bahia com a TV Alba, um programa de entrevistas para a difusão das artes em suas diversas linguagens. Temos hoje como convidada a coreógrafa, professora, dançarina Fátima Soares. Oi, Fátima, como vai? Oi, Lia, tudo bem? Tudo ótimo, prazer estar aqui. Eu queria que você começasse contando pra gente como foi sua inserção no mundo da dança. A minha inserção no mundo da dança se deu quando eu tinha 9 anos. Minha mãe me levou na escola de balé do Teatro Castro Alves e me apresentou, na época, a diretora lá da escola de Ebateca, que foram as pessoas que fundaram a Ebateca. Então, a minha inserção na dança foi aí e, ao mesmo tempo, ali no Clube Espanhol, havia um grupo folclórico, né? Chamava-se Festa Típica. Isso é preciso lembrar que você vem de uma família espanhola. Meu pai e minha mãe são espanhóis. Meu pai e minha mãe são imigrantes espanhóis. E, claro, de que região? Da Galícia. Então, claro que para um imigrante tem o dia da festa, né? Que é o dia que lembra as coisas, as comidas, as danças. Então, havia ali no Clube Espanhol uma senhora que se chamava Helena Carrera, que fazia esse resgate dessas danças para uma festa que tinha todo ano. Aí dali meu pai já virou presidente do clube, minha mãe já se envolveu com a roupa, eu já fui dançar. Então minha inserção na dança vai por esses dois lugares. O que você gostava mais, a dança espanhola ou a Ebateca? A dança espanhola, efetivamente, eu gostava mais. Era mais livre, era mais colorido, né? O balé era mais disciplinado, era mais assim, uma coisa mais de todos. Mas eu gostava. Tinha uma pessoa que me levava, eu ia andando, né? E usava aquela fita cor-de-rosa, depois usava amarela, depois usava laranja. Eram as graduações. As graduações. A Ebateca, ali no Teatro Castro Alves. Então, minha inserção se deu por esse veio. E quando é que você sentiu que a dança seria o seu caminho mesmo? Eu acho que aí foi depois. Teve uma época que eu me desiludi um pouco. Largou um pouquinho? Larguei um pouquinho, fui fazer outras coisas, mas foi pouco tempo. E aí depois, já com 16 anos, né, uma pessoa querida minha, Abigail, ela tinha uma escola de criança, ela falou: você não quer dar aula de dança? Eu fazia música também, né? A minha mãe fez o trabalho completo, ela me levou para dança, para música e para o francês. Tinha essa educação, digamos engraçado, assim. você é da geração que já se via o inglês, mas sua mãe puxou para o francês. Puxou para o francês. Eu fiz Aliança Francesa, falo francês, graças à minha mãe. E aí... Conheci sua mãe, uma figura fantástica. Isso. Ela realmente era uma mulher muito distinta, assim, das outras pessoas. Daí você, aos 16 anos, foi chamada para dar aula? Sim, para dar aula. E eu dava aula de música, de dança nessa escolinha, que era uma escolinha muito livre. Devia ter uns 20 alunos apenas ainda naquela época. E eu gostava muito dessa ideia de brincar com aquelas crianças com arte. Foi ali a minha primeira experiência. E aí eu cheguei realmente à conclusão de que eu ia fazer aquilo, eu ia ser professora de dança. Quer dizer que você, como profissional de dança, começou primeiro como professora e depois que você veio a ser bailarina mesmo? Isso, foi.
Qual foi sua formação acadêmica? Pois é, eu não tinha formação acadêmica então. Eu tinha a Ebateca, depois eu fui para outras escolas, fui para a Academia de Balé da Bahia, trabalhar com a Márcia Pinheiro, com a Mônica Gordilho ali num espetáculo que elas fizeram chamado Ritual Anjos da Noite, trabalho de Márcia. Fui para o Baiano de Tênis, fiquei uns 2 anos no Baiano de Tênis, fazendo coisas ali. Com Tânia. Com Tânia. E aí, quando eu realmente decidi ser uma profissional, eu falei, não, eu quero viajar. Eu quero fazer uma escola fora. E aí eu fiz um vestibular para História, que eu gostava muito, e me mandei. Porque eu falei, se eu faço um vestibular para Direito, meu pai não deixa eu sair daqui de jeito nenhum. Eu fiz o vestibular. Você ficou inscrita, mas... Fiquei inscrita, cancelei. Não, ainda fiz. Trancou? Um semestre, eu acho. E fui-me embora. Eu fiz The Place, London Contemporary Dance School. Isso eu fiz mais regularmente. E tive ali experiências no Laban Center, tinha uma linda professora de balé chamada Marion Lane, que ela foi a primeira bailarina do Royal Ballet, e uma pessoa que foi muito importante na minha vida chamada Alan Hertman, que ele tinha sido discípulo de Pilates. E ele tinha implantado todo o estúdio de Pilates ali na Inglaterra na época. Sabia que você teve esse início assim? Aí quando eu fui fazer aula com Marion, que ela viu o meu problema, que meu corpo não era um corpo de bailarina. Fácil para o balé clássico. Não para nada. Aonde? Ele não era fácil para dançar, né? E aí ela me mandou para ele. E foi assim como se fosse uma descoberta. Uma descoberta total, uma nova dimensão de colocar o meu corpo no espaço, né? Que ele me deu. E quando eu vim para o Brasil... Quanto tempo você ficou lá na Inglaterra, sabe? Eu fiquei mais ou menos uns 2 anos na Inglaterra. Você gostou de morar na Inglaterra? Gostei muito. A escola, a The Place, era uma escola extraordinária. Tinha ali, na época, porque sempre ela tinha uma diferente composição de professores, né? Mas na época ali tinha a Viola Farber, que tinha trabalhado com Cunningham. Eu tinha feito toda a história com Cunningham, então tinha ali essa influência dela na escola. Incrível, quer dizer, Cunningham vindo dos Estados Unidos influenciando. Ela estava ali, né? Ela tinha ficado um tempo na França e agora ela estava ali. Tinha a Karen Belcaner, que era uma professora de Martha Graham. Enfim, era uma escola que tinha um lastro muito grande. Fora isso, tinha o meu amigo Marcelo Khrushchevsky, que morava na Inglaterra, meu amigo de infância, artista plástico, meu amigo de infância que morava ali em Londres. Então, tinha uma rede de apoio ali. Ademar Galvão também morava ali. Tinha alguns baianos ali, né? E aí foi uma oportunidade muito grande de crescimento. E como toda filha de imigrante, eu não sinto muita saudade. Tem uma capacidade de adaptação, né? Isso. E quando você voltou para o Brasil? Quando eu voltei, logo que eu voltei, eu encontrei com a Mirella Mise e o Armando e o Paulinho Fonseca. Armando Pequeno? Isso. Eu, Mirella Mise, Armando Pequeno e Paulo Fonseca. Então, nós criamos um mantra lá no Rio Vermelho. Pois é, o mantra foi uma companhia, um grupo de dança muito significativo aqui em Salvador.
uma pena, eu morri de pena quando fechou, mas tinha cumprido sua função. Eu queria que você falasse toda essa trajetória dessa companhia nos anos 80. Entre 86 e 94, mais ou menos. Quase 10 anos. Meu mantra, eu chamo meu mantra, meu amor. Eu era apaixonada por essa companhia. Mas eu era muito jovem. Menina, né? Eu era uma menina, né? Quer dizer, eu menina fiz esse espaço, quando eu voltei, a gente se juntou durante um ano para fazer algum outro tipo de trabalho. E esses bailarinos que você citou, todos com uma atuação significativa aqui em Salvador. Sim, e na época eles tinham sido afastados do balé do Teatro Castro Alves. Mas Mirella não fez parte do... Não, Mirella não. Não, ela Os era da meninos, UFBA, ela foi minha aluna. os meninos. E o Antônio Carlos Cardoso também tinha sido ali afastado. Que foi o primeiro diretor da companhia estável do Teatro Castro Alves, do balé. Então nós chamamos ele era o nosso professor. Ele era o professor da gente. E a esposa dele, a Simone, também era nossa professora e às vezes dançava com a gente também. E tinha o Beto Castro, que era irmão de Ricardo Castro, da Neugibá. Antiga. Antigo. Ah, tá. Depois ele foi para a Vitória da Conquista, fez todo um trabalho lá dele. E aí se aliaram depois o Pedro Paulo Rosa, depois o Antônio voltou para a companhia, veio o Marcos Moura, a Rita Brandi. Marcos Moura começou a dançar comigo, sabia disso? Lá em São Paulo. Sabia. Ele era flautista. Ele era flautista e eu também. Ah, também? Nós tocávamos juntas. Que linda. Que eu não lhe disse, então, que eu fiz música há 10 anos. Sim, mas não com sabia Dona que você fazia Margarida flauta. de Carvalho Mascarenhas. Sim, que foi minha sócia numa escolinha que nós tivemos, na escola de arte. Fiz a música com ela dos 8 aos 18 anos. Flauta doce. Ali na Ladeira da Barra. Na Ladeira da Barra. Pois é. Então, essa companhia depois teve Marcelo Moacir como coreógrafo. Como coreógrafo principal, Marcelo Moacir, mas coreografaram Tíndaro Silvano, coreografou, Ana Maria Mondini, coreografou. Nossa, grandes coreógrafos. Foram grandes coreógrafos que trabalharam com a gente. E o Antônio Paulo, Carlos também coreografou ou só dirigiu? Antônio Carlos também. Ele era o nosso professor de balé, mas ele dirigia a gente por debaixo do pano. Porque ele tinha uma capacidade muito gerencial. grande de gerenciar e de ensinar como gerenciar. Eu aprendi muito com Antônio Carlos Cardoso. Isso nós vamos falar muito no próximo bloco, essa sua competência de administrar, porque ser artista é uma coisa, precisa ter talento, inspiração, sensibilidade e os sonhos, mas não adianta nada disso se você não tiver uma capacidade para gerenciar as suas atividades, suas produções. E o próximo bloco, a nossa querida Fátima vai falar como ela conseguiu construir toda uma trajetória dela e da equipe, uma fantástica equipe de profissionais de dança. Voltando ao segundo bloco do programa Papo das Artes, hoje tendo como convidada a Fátima Soares. Ela falou um pouco sobre a sua iniciação em formação em dança e do seu grupo Mantra, que teria muito mais a falar, porque muitas realizações importantes. Mas agora eu queria que ela falasse um pouco como ela chegou a
criar a sua escola contemporânea de dança? Pois é, a escola é de 1990. 4 anos após essa criação do mantra, uma série de viagens e de formar essa companhia mesmo, né? E aí o desejo de formar, de fazer uma escola. Na época eu me associo a Verônica Fonseca, que é uma grande professora de balé. Que né? depois viajou para... E que depois foi para a Venezuela. Casou-se e foi para a Venezuela, mas era uma grande professora de balé clássico. A Estela Serrano, Sim. que também era uma grande professora de crianças, que trabalhava muito com crianças. A princípio com elas duas, e depois se juntou a nós a Rita Lagrota, que veio do interior para Salvador, para trabalhar, etc. E aí uma série de mulheres muito interessantes que foram se juntando, e homens também, mas principalmente mulheres, dentro desse conceito dessa escola, que é o que a gente queria, uma escola que fosse uma escola que não tivesse atrelada a esse sistema, na época, né, ao sistema Royal Academy of Dance, que era a maior parte das escolas. Né? É importante notar que nessa época a Bahia tinha 2 linhas de dança. A dança contemporânea, criada pela Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, da qual eu fazia parte, com a Ianca Rutska, e a linha da Ebateca. Linha essa que, aos poucos, adotou a linha do Royal. E eram linhas paralelas que não convergiam. Havia uma incapacidade de aliar o que cada uma podia contribuir para a dança. Mas eu já sentia, eu como bailarina, jovem bailarina ainda, sentia necessidade da técnica do balé que a minha mestra era contra e não deixava fazer. Daí eu ia fazer aula na Embateca. E daí surge essa geração de Fátima, jovenzinha, que já tinha outra cabeça, que já estava em busca do quê? É outra visão, né? A visão de que as coisas poderiam estar aliadas, né? Uma geração que tentou fazer uma coisa mais junta disso, mais unida disso, né? Ou seja, uma dança que fosse feita para os seres humanos e não para os bailarinos só, para criar bailarinos, mas para criar pessoas, né? A arte como educação. A arte como educação. Para a cidadania. Isso. E isso vai brotando. Hoje, a maior parte das escolas já pensa dessa forma. É fato, né? Mas na época havia ali, e principalmente para as mulheres, havia ali um tipo de educação que a mulher tinha, que tinha que ter, que o balé colocava ela numa disciplina, numa postura. Então eu comecei a me perguntar, que postura é essa? Qual é essa postura que a gente quer que as mulheres, que as meninas tenham? Né? E definitivamente a escola contemporânea é uma escola que vai fazer com que a pessoa procure sua postura. Procure assim, qual o que fazer com sua existência. Isso que marcou muito a atuação de Fátima, porque Fátima, ela ia além, sempre foi e continua indo, além do ensino da dança para bailarinos, como ela mesma disse. Ela sempre se preocupou com a postura na vida da cidadania. E ela sempre teve um compromisso social, sempre foi engajada, sempre participou de todos os movimentos que a dança, porventura, tomou em termos sociais. Isso
eu louvo essa sua postura político-cultural social. Exato, é uma postura política, cultural, social. Que a escola reflete nas suas aulas. E que a escola reflete nos seus professores, né? E que os professores que estão aqui, eles têm que estar engajados de alguma forma com essa ideia também. Sim. Né? Não é só fazer bonito, esticar o pé e achar que o corpo é passo. A dança não é passo. A dança vai para muito além dos passos, né? E que passos que você quer dar com sua dança? E como é que você chegou a Isadora Duncan? Por causa disso, né? Explique um pouco. Por causa exatamente qual é o espírito de que passos, né? Eu fui para Nova York para aprimorar o que eu tinha aprendido lá na The Place, que era Cunningham e Martha Graham. Eu fui para Nova York fazer isso. São dois coreógrafos que criaram escolas. Exato. Uma linha norte-americanos. De dança da moderna. década de 40, 50. Isso. É uma linha de dança moderna americana. A minha linha de dança moderna é toda americana. Né? Do que eu estudei. Então, eu fui aprimorar isso exatamente porque a gente tinha recém feito a escola. Eu falei, olha, é preciso ver de que forma a gente vai inserir a dança moderna, a dança contemporânea, a dança pós-moderna dentro do currículo da escola. Vamos estudar. Aí fui para Nova York para estudar. Quando eu cheguei lá, então eu vi ali na Dance Magazine. Sim. Que era a minha única informação naquela época. Era a única informação que a gente tinha. Não tinha nada, não sabia o que estava acontecendo em dança, a não ser pelo Dance Magazine. Pelo Dance Magazine, que estava o painel do mundo. Aí eu vi lá Isadora Duncan Dance Foundation. Eu falei, vou lá. Porque eu tinha um namorado que tinha me dado o livro da Isadora, eu tinha lido. E com a dedicatória linda de Nietzsche, um trecho de Nietzsche, né? E aí eu fui, encontrei Lori Belilove. Aí realmente é um divisor de águas, porque o que eu vi, o que eu aprendi ali, logo naquele iniciozinho, era muito mais, digamos assim, digerível para uma criança entender. O trabalho, o sistema de Isadora Duncan é muito mais, pode ser muito melhor aplicado para uma criança do que qualquer outro por quê? sistema. Eu indico muito a sua escola e a sua linha para as crianças que eu conheço, porque você proporciona o que eu acho importante. Eu gostaria que você falasse isso. Alguns fundamentos mesmo ali, assim, a sua relação com a terra, com você mesmo, com o universo, com as outras pessoas, a sua relação com seus olhos, a sua relação para onde você olha, você caminha, a coisa de você ter a intenção, o olhar e o gesto, entendeu? A coisa de você ter a respiração acima de tudo, uma respiração, uma circularidade no seu corpo. Então, tudo isso é muito próximo do universo da criança, porque é muito natural. A gente já vem com essas habilidades, digamos assim. Ao tempo que você também dá disciplina ao domínio, disciplina técnica, ao domínio do corpo, dando essa liberdade. Isso, eu acho essa junção, esse equilíbrio fantástico. E daí eu te pergunto, como você compara isso com as danças de raiz africanas tão presentes aqui nessa terra? Como eu comparo a disciplina, você diz, ou como... Os princípios. Os princípios. Não, tem tudo a ver com a natureza. Ok. Né? Tem tudo a ver com essa história da natureza. É onde as coisas se encontram. Né? E eu faço muito mix, sabe?
Isso eu gostaria que você falasse um Eu pouco sobre faço isso. não só das coisas daqui, como das coisas de Espanha também, eu faço mix. Eu gosto de fazer, pegar o movimento do que Isadora criou, que é uma técnica, e usar para fazer qualquer coisa. Porque afinal de contas é uma técnica, existe para ser dançada. Né? Você não faz lá no balé, você não conta a história da fada, não conta a história da bruxa, não conta a história de. Né? Eu também gosto de contar as minhas histórias com aquilo que tecnicamente meus alunos adquiriram. Né? Então acho que isso é muito importante. E quando a gente fala da Bahia e de toda essa herança que a Bahia traz, que a Bahia tem, né? A gente fala disso, da natureza das coisas e também da espiritualidade, sabe? Do desenvolvimento de uma espiritualidade. É isso que eu queria saber. Como você acha que a dança pode contribuir para uma transformação e crescimento pessoal e social de um grupo? É isso, porque a disciplina ela precisa de ser um desejo. Aham. Entendeu? A disciplina ela não pode vir assim. Se imposta. Ela tem que vir assim. O desejo é o desejo de se entregar, é o desejo da entrega. E se ninguém te fala, olha, se entrega, como é que você faz para me dizer que você é de verdade? Você tem que se enxergar. Para você se perceber, você tem que se enxergar. Não dá para eu ficar só eu te vendo, você tem que se ver. E como a dança ajuda a pessoa a se enxergar? É isso, a dança ajuda. Quer dizer, se você fizer a pergunta certa, ajuda a pessoa a se enxergar. Se você está de frente da pessoa, sendo um espelho que diz, você não estica o pé, você não dobra não sei o quê, né? Entende? As questões e os apontamentos de um professor Duncan tem que ser outros. É isso que é a chave do segredo Do trabalho. do trabalho. Em termos de alunos, o que você vem conseguindo ao longo de tantos anos de escola? Quantos anos de escola você já tem? 35, a escola está comemorando esse ano 35 anos. Quais foram os maiores ganhos que você adquiriu com sua escola? Olha, eu acho que hoje, eu acho não, tenho certeza, que hoje a escola contemporânea de dança não depende de mim para continuar existindo. Então, maior ganho do que esse, não poderia ter. Você formou uma equipe? Eu formei um pessoal aí que está com vontade de seguir, independente da minha existência. São profissionais? São profissionais, são pessoas capazes, são pessoas que tomam conta das coisas, né? E que encontraram na dança seu motivo de viver, sua razão de vida também. São realistas, sabem o que é arte, sabem das várias coisas que envolvem fazer arte. O que é mais importante para você? Dançar, você como bailarina, porque ela é uma grande bailarina. Você como intérprete, dançando, o que te dá mais prazer? Ou você dirigindo uma escola como essa? Ai, não, para mim o maior prazer é ser professora. Ah, que lindo. Eu fui para a UFBA, depois de tudo, fui para a escola de dança da UFBA, agora estou fazendo mestrado, e tudo isso por causa dos meus alunos. O meu maior prazer é ser professora. Eu acho muito bonito quando uma pessoa, o mestrado da UFBA é profissional. Você está fazendo o profissional? Estou fazendo o produto. Que a pessoa que já tem anos de experiência prática, efetiva como artista,
ela agora vai se debruçar para estudar qual é a sistemática, qual é a metodologia que vem aplicando e que pode melhorar, desenvolver e passar para os outros suas experiências. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que você está ganhando com esse mestrado, além do título, né? Eu acho que assim, com a UFBA, eu ganhei, porque eu já fui me graduar com 46 anos. Então, eu ganhei muito quando eu me graduei, no sentido assim, de amigos, de estar naquele ambiente. E você deve ter contribuído muito para a escola, porque você não era uma aluninha que veio aprender, você veio compartilhar suas experiências. Então, para mim foi muito bom quando eu me graduei. E agora, no mestrado, é muito bom também, assim. Acabei de fazer um trabalho com a professora Isabelle, que teve várias coisas, vários outros artistas trabalhando também. É uma oportunidade de crescimento e também de contar um pouco essa história, né, Lia? De contar um pouco essa história vista do meu lado, a história de quem é essa professora Fátima Soares, né? Pois é, nós estamos terminando esse segundo bloco do programa Papo das Artes e no próximo bloco, o último, eu vou querer que Fátima conte para a gente o programa fantástico que ela tem da Jornada da Dança, que tem 15 anos, né, de atuação e que ela está acabando agora de vir de uma viagem dessa. Voltando ao programa Papo das Artes, hoje entrevistando Fátima Soares, profissional de dança. Quero perguntar para ela quais as funções como profissional da dança você vem exercendo. Um bocado. Um bocado. Desde cedo eu entendi que se eu quiser ser uma pessoa independente, ou seja, não estar ligada a uma companhia, não estar ligada a uma universidade, ser uma profissional independente, em vários termos, que eu tinha que batalhar para poder pagar o que eu sonhava, né? Sou capricorniana, então já viu, né? Já durmo pensando em como é que eu vou pagar meu sonho e acordo pensando como é que eu vou fazer isso. Eu também sou capricorniana. E não só o meu, como de todo mundo que eu estou envolvendo. Então, o que você quiser imaginar do que diz respeito à dança, eu já fiz ou estou fazendo ainda. Então, produção, montagem de linóleo, montagem de iluminação, sonoplastia, cenário, figurino, dar aula. Isso, por exemplo, essa parte de produção, Fátima, além de ser uma excelente profissional, competente, ela é muito generosa. E eu vi você sempre compartilhando, emprestando, ajudando outros grupos, outras escolas, outros profissionais. Sempre ela colocou à disposição material que ela adquire com muito esforço, muito trabalho, mas ela consegue, por essa competência de administrar e gerir o fazer dança. E com isso ela ajuda quem não consegue tanto, mas ajuda também para dizer para a pessoa, olha, você tem que conseguir, sabia? Se você quiser sobreviver nesse mundo, você tem que conseguir fazer isso. De uma forma educacional. Você tem que conseguir fazer um projeto. Aí vem as outras partes. Escrever o projeto, mandar o projeto.
Isso é importante. Por que projeto? Para quê? Para poder você fazer seu sonho. Né? Captar recursos. Captar recursos. Aham. Não dá para você, por exemplo, eu digo para as minhas alunas, às vezes, quando tem pouca idade, vou fazer não sei o quê, taranã, meus alunos. Aí vá, sua experiência. Mas a partir de uma certa idade, só saia de sua casa se for para você poder sustentar a sua casa. Se não, fique em casa. Entende? Fique em casa, faça um bom projeto e veja como é que você vai sustentar. Eu acho que essa realidade, principalmente agora, que existem muitas oportunidades de projetos e de coisas, a gente tem que ter essa visão, né? Pega a visão, como diz o baiano, pega a visão. Então, para mim, se eu estou dançando no espetáculo, eu estou dançando. Se eu estou dando aula, eu estou dançando. Se eu estou escrevendo um projeto, eu estou dançando. Entende? Para mim, eu estou dançando. Se eu estou botando linóleo, eu estou dançando. Estou fazendo o que minha dança precisa, o que eu escolhi precisa. Né? E ninguém lembra que depois de você montar um espetáculo, tem a pós-produção, que é duríssima, inclusive prestação de contas, né? Prestação de contas. Agora, eu devo confessar, hoje em dia eu tenho maravilhosas pessoas, né? Você formou. Tem a Cândida Campos, que é assim, a pessoa aqui, braço direito mesmo, de projetos, de tomar conta da produção. Tem a Leilinha Gomes, que anda sempre aqui comigo, a Marília Maciel, que é a coordenadora da escola. Então, a Raquel Neves, a Maiana Magalhães, tem gente muito bacana, né? Que ela foi formando. Agora, no início, quem ajudava ela era a mãe dela. Minha mãe. Sua mãe é incrível. Minha mãe. Eu me lembro da gente botar um linóleo junto lá juntas lá no teatro, aquele teatro salesiano lá em Nazaré. Sim. Na época era o Teatro Nazaré. A gente colocando linóleo junto. Por sinal, um bom teatro popular. Chamando seu Arara, lembra de seu Arara? Lembro. Quem não esquece de Arara? Para fazer a luz. E ela aqui fazendo todos os figurinos, me ensinou muito também. Assim, tem pessoas que ensinam muito a gente a focar e a elaborar. E assim, antigamente eu era mais agoniada, sabe, Lia? Mas hoje eu sou mais tranquila. Eu sei que vai dar certo. Tem muita gente boa envolvida. Então eu sei que as coisas vão se resolver, não adianta se agoniar. E essa competência toda e esse compromisso que Fátima tem perante o social, o político, o cultural, levou ela a criar a Jornada da Dança, que é um movimento muito significativo e importante aqui na Bahia. Queria que você falasse sobre isso. A jornada nasceu em 2005. A princípio, a jornada nasceu com um desejo nosso de trazer a Lore Belilove para uma qualificação em Duncan, na Bahia. A princípio foi isso, era só isso. Então nós fizemos 3 ou 4 jornadas mais voltadas, 3 jornadas mais voltadas. A partir da 4ª jornada, a gente consegue captar recursos. Então, daí a gente começa a fazer um projeto que hoje ele deve ter ele tem uma ação de formação itinerante de professores. Isso é fantástico. Ele tem uma ação de formação de estudantes. Ele tem um prêmio. Ele tem uma mostra principal. Ele tem uma mostra de jovens coreógrafos. Ele tem um fórum de educadores de dança que é maravilhoso. Que maravilhoso. Educadores de dança de todo o Brasil. Quantos anos você já tem com isso? Ele tem uma contrapartida social gigante de bolsistas, de pessoas que têm bolsas na escola permanentes e que depois viram professores da escola. Ah, quer dizer que extrapola o período da jornada. Ele extrapola totalmente o período da jornada, exatamente. Ele dá continuidade. Nós temos aqui hoje na escola 3 professores que vieram do
do projeto da jornada. E vocês atingem que regiões da Bahia? Na Bahia nós já fizemos 17 municípios, no Brasil nós fizemos 16 estados diferentes. Maravilha! São mais ou menos uns 3.000 professores, porque ninguém pensa no professor, né? Eu sempre digo assim, quando eu chego, eu falo assim para o professor, você pensa em todo mundo, quem é que pensa em você? Legal. Aí eles já ficam assim, derretidos por mim. Que lindo! Aí fica mais fácil, né? Ah. Então, é uma primeira experiência que os professores têm com o Duncan. A gente leva um espetáculo, que é a arte de Isadora Duncan, que são coreografias. Você sabe que aqui nós temos remontadas quase 50 coreografias de Isadora Duncan. Eu conheço muitas delas, que de vez em quando eu costumo vir aqui assistir ensaios e vou a todos os espetáculos, quase todos os espetáculos que você faz. Então, a gente leva esse espetáculo e, com esse espetáculo, a gente leva também a formação para os professores. E depois eles vêm para a Bahia, quem quiser vem para a Bahia, e aí aqui encontra várias oficinas diferentes. Aí na jornada, a gente abre essas oficinas de várias modalidades. A ideia é fazer um movimento que as pessoas se sintam acolhidas e que elas criem redes, intercâmbios, É uma em torno da multiplicação. educação e da dança. Então, dentro desse espírito da jornada, como a escola é uma estrutura que dá apoio é uma referência para a jornada, como é essa relação? A escola realiza a jornada, né, através da Mantra Produções, a escola realiza a jornada, a escola se envolve com a temática, mas cada vez mais os dois projetos Se fundem. E também caminham sozinhos, né? Ah, sim? Tem uma coisa das caminhadas, a gente só vai vendo as coisas quando elas vão acontecendo, né? Então, tem caminhadas que, por exemplo, antigamente a gente fazia o espetáculo da escola junto com a jornada. Hoje em dia já não pode mais, não Sim, funciona mais. Você tem um grupo de bailarinas, bailarinos, mas a maioria é feminina, de Isadora Duncan. Como é que se chama hoje esse grupo? Contemporâneo Ensemble. E Ele é um grupo de novas pessoas, antigas pessoas, um ensemble. O ensemble interessante é que, pelo que eu tenho acompanhado e visto, você tem desde menina, criança, adolescente, como bailarinas veteranas que já têm mais de 60 ou quase 60 anos, não é isso? Isso que ela agrega. A Fátima tem essa capacidade de agregar. Qual é eu queria que você dissesse uma palavra final sobre sua missão no mundo, através da dança. Agregar mesmo, né? Acho que você falou uma palavra que que me corresponde muito. Agregar. Eu respeito todas as formas de dança da pessoa. Eu acho que se a pessoa está ali dançando, ela está falando alguma coisa que ela precisa de dizer. Que lindo. Entendeu? Então, não sou eu que vou... Meu respeito pela dança do outro faz com que eu também tenha essa escola de vida. Por exemplo, a dança não é suficiente só para mim. Que bonito. Eu quero aquilo para o outro também. É uma satisfação que eu tenho de ver o outro, sabe? A dança tem o poder de ser uma manifestação coletiva. E Fátima leva isso às últimas consequências. Estou muito feliz com essa entrevista com Fátima Soares. Quero agradecer sua participação, sua disponibilidade de abrir seu coração e suas ideias e suas reflexões e suas memórias. E muitas felicidades e sucesso para continuar com o seu lindo trabalho. Obrigada, Fátima.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com você, uma grande inspiração para mim, batendo esse papo. Então, Fátima vai terminar essa entrevista nos oferecendo um pedacinho de uma dança, ela interpretando Isadora Duncan.